que o Otaviano é um amigo que eu fiz no futebol, e eu já falei sobre isso aqui. Não são muitos. Na vida da gente não são muitos, né? E o Otaviano, quando entrou pro Atlético, Guilherme, a gente médico e assessor de imprensa ficava junto no mesmo quarto nas viagens, né? Primeira viagem eu acho que foi Poços de Caldas, jogar contra a Caldense e tal. O Otaviano ainda sem entender muito o mundo do futebol e a gente batendo papo. E o tempo foi passando, cara, e o Otaviano se tornou um irmão, um grande amigo, além de um médico muito competente. É um ser humano absurdamente fiel às suas amizades, à sua família. Então eu queria fazer esse relato aqui, cara, porque todo mundo diz que as unanimidades são burras, né? No caso do Otaviano, o Otaviano é uma unanimidade inteligente. Todo mundo que consulta, que conhece o Otaviano, sabe do que eu tô falando. Um cara extremamente profissional, um cara extremamente amável com seus pacientes. Então, assim, muito feliz em estar recebendo aqui, 1 ano e 4 meses depois, o Otaviano como nosso FDP VIP. Esse era o meu boa noite. Muito bem. Muito legal. Dr. Otaviano de Oliveira Júnior estará conosco durante todo o programa. E vai ser muito legal a gente conversar com ele aqui. Fala, chefe, tá bom? Boa noite, Bob. Beleza? Tranquilo, Bom. CJ. Salve. Dodô, presidente. Boa noite. Doutor, seja muito bem-vindo. Que prazer, que satisfação poder revê-lo depois de tantos anos. O doutor Otaviano foi fundamental na escolha da minha filha quando ela ia fazer residência. Ah, que legal. Nós fomos no aniversário da filha do Maluf, de 15 anos, do Eduardo Maluf, e a Rafa tinha acabado de se formar e estava ainda escolhendo o que ela iria fazer de residência. Aí eu apresentei a doutora Rafaela para o doutor Otaviano. Ele falou, anestesia cairia muito bem para ela. E ela fez, doutor. E hoje é extremamente bem sucedida, então eu devo demais ao senhor por essa dica e por tantas outras coisas que o senhor me ajudou ao longo de todos esses anos. Muito obrigado. Ô Bob, meu destaque, hoje finalmente teve o reencontro ou o encontro do Donnarumma, ex-goleiro do Milan, que está no PSG. E o PSG teve que jogar lá em Milão contra o Milan. Foi recebido com uma chuva de notas que a torcida jogou no estádio inteiro. Ué, dá pra fazer uma caixa. Cara. Dá pra fazer um caixa. Doutor, dá pra fazer um financiamento. e não é que o PSG ainda acabou perdendo de virada por 2-1? Donnarumma acho que nunca mais vai esquecer. Dia 7 de novembro? 7 de novembro. Não vai esquecer, não. Muito bem, este Guilherme Mendes. Bom, Bob. Você tá bom? Bom, você. Dodô, Fala, Gui, filho. Boa noite. Gilvas e doutor, né? Já que todo mundo falou do doutor Otaviano, um destaque também vai ser esse. Alguns episódios com o doutor Otaviano interessantes, assim. Doutor Otaviano, muito família, né? Como disse aqui o Domênico, já tive a oportunidade de passar um Réveillon. Coincidentemente, ele estava num hotel lá em Porto Seguro, La Torre, que era o nome do hotel, e a gente se encontrou lá, passamos um Natal, um Réveillon. Fomos separados, mas chegamos lá, nos encontramos. Não choveu, não? Não choveu. Porque Ele onde é o rei da chove. chuva. É o rei da chuva. Ele é o rei da graça. Todas as vezes que eu viajei com ele, chuva. Aí eu fazia, né, faço parte da paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja e teve o SCC, que é um Encontro de Casais com Cristo, aqui no Colégio Santa Doroteia, 2016. E estava lá, doutor Otaviano, com a digníssima... Como é que é o nome da esposa do senhor mesmo? Rafaela. Com a digníssima Rafaela. Tá nos assistindo. Um abraço, Rafa. O SCC foi emocionante. E para quem não teve a oportunidade de fazer, fica a dica, porque Encontro de Casais com Cristo, nós somos católicos, mas aí você faz na sua religião, na sua crença, da sua forma. É importante a presença da família. E por diversas vezes, algumas vezes, eu já fui consultar com o doutor Otaviano, e me lembro de uma fala dele com o meu tornozelo podre. Ele falou, CJ, eu vou te dar um exemplo do Obina. O Obina, ele teve que fazer uma cirurgia, ele teve um trauma. Você, por exemplo, tem uma fragilidade ligamentar. Então, eu ando na rua, eu viro o pé. Eu ando na rua, eu torço o tornozelo. Aí ele falou assim, então você imagina o seguinte, você tem uma fragilidade, os ligamentos que eram para manter essa estrutura, só que você está com eles frouxos. Então você tem que emagrecer, você tem que fortalecer, você tem que imobilizar se não quiser operar.
não é um atleta de alto rendimento, de alta performance, então emagreça, fortaleça. E aí eu lembro dele falando assim, pô, imagina, só para te dar uma coisa bem popular, quando você tá com algum short frouxo, alguma coisa frouxa, não fica caindo? Os seus ligamentos estão meio bambo aí. Eu falei, tá bom, doutor, só não ficar caindo que já tá maravilhoso. E fui muito bem atendido pelo doutor todas as vezes que precisei, então meu destaque é essa simpatia aí. Fica agora balangando. Tá tudo frouxo, tá tudo caindo. Tá tudo caindo. Maravilhoso. Que não tá caindo a nossa audiência, que tá só subindo. Razão pela qual eu tenho só que agradecer a você que se junta a gente todas as noites pro FDP. Rubens faz corrida em campo, mas ainda é dúvida para o jogo contra o Corinthians. O médico do Atlético vai contar pra gente se ele vai jogar ou não vai. Cara dele. Então, 19 horas na Neoquímica Arena, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí o Rubens fez corridas em campo, treino na Cidade do Galo, tá lá com um curativo na testa, pancada e tal. E é dúvida para o jogo. Doutor, antes de tudo, muito, muito bem-vindo. Eu assino embaixo as palavras que meus amigos aqui falaram, a seu respeito. Mas aí eu quero perguntar, qual foi o grau de importância do trauma que o Rubinho teve e se é por isso que ele é dúvida ou tem alguma outra coisa que possa estar comprometendo o trabalho. Bem-vindo. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite. A palavra de todos vocês aí me dá uma satisfação enorme estar aqui com vocês aqui. Pode ter certeza disso, Domênico, amigo pessoal, todos vocês aí, ídolos que a gente escutava e via e estar aqui participando, pode ter certeza que é uma emoção. O Bob, o Rubens foi um trauma mais leve perante o atleta do América. Agora há pouco eu ainda estava conversando com o Dr. João Salomão, que é o colega médico do América, e lá em campo mesmo nós notávamos, o Rubens foi um ferimento, o lance é muito feio, assusta toda vez que tem um trauma de cabeça e por isso sempre uma preocupação maior, tanto da FIFA quanto já hoje uma conscientização dos juízes da necessidade de um atendimento prioritário. O Rubens teve um ferimento grande na região da testa, assim, na hora que eu cheguei, ele ainda falou, doutor, quero continuar. Eu falei, em hipótese nenhuma, estou vendo o osso da sua cabeça aqui, seu ferimento tá enorme. Ele até colocou a foto depois na rede social dele, falei, você vai para o hospital. E já desde o momento víamos que o atleta do América foi um caso bem mais grave, né, de concussão, tanto é que permaneceu internado em Uberlândia. Felizmente já está de volta para Belo Horizonte, mas teve que inclusive fazer o transporte por ambulância e de forma rodoviária para evitar o risco de lesões em voo, né, que não é permitido nesse tipo de situação. Eu acho que talvez o meu pior momento no futebol nesses 20 anos foi um trauma de cabeça. Entre dois atletas, foi um jogo em 2012, foi a minha primeira vez que eu fui na... Vila Belmiro? Vila Belmiro. Eu lembro disso. E era um jogo que tinha Ronaldinho e Neymar. Tiveram que quebrar um negócio para ambulância Exatamente. entrar? Não foi uma confusão assim? Ronaldinho e Neymar em campo. E houve um choque de cabeça entre o Leonardo Silva e o Rafael Marques. E o Rafael passou por uma situação muito parecida com o que o do América vivenciou, que é ter uma convulsão em campo e ficar completamente confuso. E a preocupação era porque em campo, eu falei assim, não vai tirar o atleta com uma maca simples, era uma maca em tecido que eles chegaram para nos tirar lá no dia. E eu falei, só sai com a maca rígida e alguma coisa. E a ambulância não entrava em campo. A Vila Belmiro ficou interditada depois disso. Ficou. Sabe, assim, uma confusão. Então, eu falo assim, foi o meu momento mais difícil no futebol. Deixa eu te aproveitar a sua experiência para nos educar e educar o público. Toda vez que a gente está transmitindo um jogo de futebol e aí os caras batem cabeça, nós da imprensa dizendo assim, uma concussão, houve uma concussão. Pessoal, a gente adora usar essa palavra. Só que a gente não faz a menor ideia do que seja. O que é realmente uma concussão cerebral? O que é só um choque de cabeça? O que é só uma pancada? Pergunta boa, Bob. Assim, qualquer trauma de cabeça, nós vamos chamar que é um traumatismo craniano, né? Então, um traumatismo crânioencefálico. Aí já existe um dano, pode ser um dano pequeno ou um dano maior,
ao nível do cérebro, que é o encéfalo, né, que nós vamos chamar. A concussão é como se tivesse um movimento que para de uma vez o atleta, né, que, por exemplo, o choque da cabeça, e o cérebro, por uma energia cinética, ele continua o seu movimento. Ele choca contra a parede dura, que no caso é o osso, a calota craniana. E por alguns minutos ele desliga, como se fosse um computador que desligasse. Isso demora, por exemplo, o start do cérebro, ele pode demorar, num trauma leve, segundos, e pode demorar alguns minutos, ou às vezes até um pouco mais. E aí você tem a concussão leve, a moderada, a mais grave, existem critérios para isso. E o grande problema é porque um segundo choque logo em seguida, ele pode ser fatal, pode levar ao óbito do atleta. Então daí essa preocupação tremenda. E o que é a dificuldade que nós temos ainda, mesmo nós médicos, por mais que tenhamos treinamento nesse tipo de coisa, é identificar. Porque calcula, por exemplo, até eu chegar, eu estava no campo do time adversário, e foi no ponto contrário ao banco de reserva que eu estava. Até eu chegar ali, demora alguns segundos. Muitas vezes, a hora que você chega lá, o atleta já recebeu, assim, já se recuperou. Então, existem algumas perguntas que a gente faz, onde que você está? Protocolo, né? Protocolo, alguns nomes, algumas coisas, testa equilíbrio, mas não é tão simples. Eu te falo que eu já errei, e todos os médicos, de tirar, às vezes, um atleta que eu falei, caramba, acho que não precisava, e foi em excesso. E já deixei passar situações em que passa um pouquinho o atleta, aí ele começa a ficar tonto, existem outros sintomas, outras situações. Né? E por mais que tenhamos um treinamento, nós ainda vamos errar. E uma evolução que pode diminuir esse erro é o famoso VAR médico, que foi testado na última Copa do Mundo, em que você tem um médico externo já acompanhando os lances principais de trauma de cabeça, e ele pode intervir como um observador externo. Então, talvez seja uma evolução do futuro para uma maior segurança dos atletas. Eu quero pegar esse caso do Rubens com o Rodriguinho nesse final de semana, doutor. Eu gosto, já conversei com o Dodô sobre isso, eu gosto de ver algumas coisas fora do jogo, assim. Obviamente, acompanhar o jogo, mas eu gosto de ver o cara que está atrás do gol comemorando de um jeito diferente, eu gosto de ver o quarto árbitro, eu gosto de ver... Eu gosto de assistir o espetáculo como um todo. E eu percebi, na transmissão, estava aqui com os nossos colegas, que logo que vocês atenderam e a ambulância saíram, corpos médicos, todo o departamento médico do América e do Atlético, eles se uniram ali à beirada do campo para conversar. Aquilo me chamou a atenção, que falava, como é que é decidido isso? Ou o que é dito? Você acompanha, eu fico. Não teve essa reunião? Vocês se encontraram ali à beira do gramado, depois que os jogadores saíram na ambulância e já foram... E aquilo me chamou a atenção porque eu gosto. Eu falei, cara, o que será que está tendo de resenha naquela rodinha ali, naquele momento? É porque era uma situação um pouco mais grave, né? E aí, já de imediato, víamos que a situação do atleta do América era pior. Então, na decisão ali de um médico acompanhar ambos os atletas ao hospital, eu falei, ô João, vai você, seu caso é um pouco mais grave, e eu fico responsável pelos dois times em campo. Então, eu era, teoricamente, o médico dos dois times, uma situação de emergência, e é óbvio, situações mais simples, acaba que o fisioterapeuta assumiu a posição do médico e junto com o massagista. Mas se tivesse qualquer coisa um pouco mais complexo, eu dava suporte a ambos os times. E isso é importante, essa ajuda, essa cooperação. E eu já precisei, já fui o contrário, e que desse jogo do Santos eu precisei da ajuda, na época chama-se Zogaib, o médico que estava no Santos, e me deu todo o suporte, e foi o contrário. Eu fui para o hospital com o atleta e ele assumiu os dois times. Aí ultrapassa, né? E é um lance tão feio, e hoje eu estava escutando algum comentário, já não me lembro aqui, falando assim, o jogo mudou depois do lance, né? Assim, era nítido. No banco a gente fala assim, assusta, os jogadores assustam, fica todo mundo um pouco apreensivo, então quebra um pouco o clima do espetáculo. Fica preocupado quando tem uma lesão um pouco mais
mais complicada. Rapaziada, ainda falando do Atlético, estamos aproveitando o doutor Otaviano aqui, e só para a gente ir nas notícias e não deixar passar, né, o Mariano estava com dores na panturrilha e tal, e pode voltar a ser relacionado. Clinicamente ele está liberado, doutor? Olha, algumas coisas a gente deixa um mistério aí. Tá legal, bacana. E aqui, essa notícia não tem a ver com o departamento médico, mas enfim, pô, é sempre legal falar, porque, pô, se tem um cara que tá merecendo, estava merecendo, e foi contemplado com uma convocação para a seleção brasileira, foi o Paulinho. Paulinho chegou naquele estágio, né, esse dia, outro dia a gente estava falando sobre isso, que o cara achou o atalho do gol, né? Ele achou o atalho do campo. Isso quando artilheiro acha o atalho, encontra a referência e tal, o tempo da bola, o tempo e tal, a coisa realmente acontece. E ele foi então convocado pelo Fernando Diniz para a seleção e falou hoje aí sobre a convocação e também a importância do Atlético e tudo mais. Vamos ouvir o Paulinho aí, vai. Sim, eu não sou um jogador de criar muita expectativa nas coisas. A seleção, todo mundo sabe que é a consequência daquilo que a gente faz no clube. O Atlético foi o clube que me abraçou nesse ano de 2023, foi o clube que mais quis a minha contratação aí para esse ano, né, para o decorrer dos anos. E eu vim para cá justamente, como você falou, para recuperar meu prazer de estar jogando futebol, estar perto da minha família e assim, acredito que as coisas vão fluindo naturalmente. Eu fico feliz pelo ano que eu estou tendo aqui no Galo, brigando por artilharia e ajudando o Galo aí nos seus objetivos, que é o mais importante, né? E fico feliz de ter sido coroado agora com uma convocação para uma sequência muito importante, né, para a seleção brasileira, que são as eliminatórias, e eu espero que de alguma forma eu possa ajudar, né, e agora eu vou trabalhar muito, né, para continuar mantendo meu nível aqui no Galo e assim conquistar mais vezes as convocações, porque é um sonho para mim tá vestindo a camisa da seleção brasileira. Pô, que legal, merece muito essa convocação. Rapidinho, o CJ, não tem o Hulk no próximo jogo, mano, porque o cara, enfim, foi expulso. Quem você acha que vai ser o companheiro do Paulinho? Tem o Pavon, ele pode... O Kardec foi liberado, acredito que o Kardec não joga como titular, mas é uma opção durante a partida. Uhum. Tem o Zarate pela direita, Pavon pela esquerda, pode colocar Igor Gomes no meio, ele tem já a formação de Otávio e Alan Franco. Opções tem. Uhum. Acho que o Atlético tem condições. Assim, a ausência do Rubens, nesse momento, é óbvio que o Hulk é um jogador especial, mas é que o Rubens encaixou e é tão grande quanto. Não estou falando que são jogadores do mesmo tamanho. Eu estou falando que o encaixe que o Rubens teve faz falta, assim como o Hulk faz muita falta ao Atlético. Essas duas ausências serão grandes ausências em um jogo que o Atlético vai ter uma dificuldade grande contra o Corinthians, Bob. Você já imaginou o susto que a torcida levou na hora que o Hulk sai de campo e fala: daqui a um mês eu vou embora do Brasil, eu não quero mais saber. Ali é vocês lá no clube, como é que vocês ouviram isso? Fala. Olha, Bob, eu tava saindo atrás, eu escutei assim, do lado, eu falei, meu Deus, é cabeça quente ali, ou senão eu torcer que era pra passar as férias nos Estados Unidos. Tá com medo, tá de férias, vai passar as férias nos Estados Unidos, depois volta com calma. Mas momentos de estresse mesmo pós-jogo e mostra também sempre o poder de estar sempre buscando o seu máximo, né? O atleta não pode se contentar, não pode acomodar. Então está sempre buscando o seu máximo, mas nós vamos trabalhar a cabeça dele ali. Putz. O CJ falou da volta do Allan Kardec. O Allan Kardec passou um tempo, passou a temporada aí com um problema nas costas e tal. O que era exatamente que ele tinha? Olha, foi um caso bem desafiador. O Kardec teve uma hérnia de disco e essa hérnia teve uma compressão do nervo, o famoso nervo ciático, né? Todo mundo conhece. E houve uma necessidade de fazer uma cirurgia, assim, até com uma certa urgência, assim, num prazo
de uma rapidez maior para poder não diminuir o dano neural que a gente fala, e isso leva um tempo. Quem é da área de saúde consegue entender, ele foi muito bem operado por uma técnica que tem o mínimo de dano possível na musculatura, mas infelizmente algumas lesões demoram a recuperar. E o dano neural que nós falamos, isso tem tempo, isso não adianta, por mais que você tenha algumas evoluções, eu acho que em relação à parte de nervo, de recuperar, nós ainda estamos um pouco atrás na medicina, sabe? E isso demorou em torno de uns 4 a 6 meses até que ele tivesse as plenas condições de recuperação. Hoje está completamente recuperado e pode performar em totais condições, já está treinando e já participou depois disso. Legal. Deixa eu dar um recado para a rapaziada aqui, ó. A última chance para você começar a estudar agora e decolar na sua carreira, hein? Na Cruzeiro do Sul Virtual você encontra as melhores condições e ofertas do mercado. Você cursar sua graduação EAD, ensino à distância, né? 100% online, semipresencial ou com aulas ao vivo. Aproveite agora e estude com toda a qualidade que você merece. Corre que ainda dá tempo de estudar esse ano. Acesse aí o cruzeirodosulvirtual.com.br. Vai na bola aí, gente. Doutor, eu queria aproveitar esse caso que aconteceu no Clássico, falando um pouco sobre a situação do Rodriguinho. Apesar de não ser jogador do Atlético, mas eu acho que o senhor tem uma oportunidade boa para nos ajudar a entender. A gente ouviu muito nos últimos dias que o Rodriguinho está fora do próximo jogo, porque existe um protocolo da FIFA que impede o jogador de ir num prazo. Como é que é esse protocolo? Qual que é o prazo? Como é que funciona para que o torcedor possa entender um pouco melhor isso? Como eu falei, depende do grau da concussão. Acabou que eu não tive tanto a informação assim, de detalhes de exames. Mas uma concussão leve é em torno de uma semana. O caso que eu citei há mais tempo, que foi o do Rafael Marques, ele demorou 1 mês a ter condições de voltar a treinar. Para julgar foram 6 semanas na ocasião. E pra você ter uma ideia, ele não lembrava de nada. Tem uma perda da memória recente ali, é como se aquilo desligasse que louco. Apagasse mesmo da memória. A pessoa fica confusa, não lembra nada. E existem vários critérios. Então, primeiro fica em repouso, depois o atleta pode fazer uma atividade leve, por exemplo, numa academia, depois ele pode fazer uma esteira, uma corrida contínua, mas sem mudar de direção. E você vai evoluindo. Ele teve dor de cabeça, ele teve algum sintoma. Você dá um passo atrás, repete o tempo. Isso é um tempo muito variável. Assim, não tem como eu te falar assim, o tempo mínimo de uma concussão hoje preconizado 1 semana. Eu queria aproveitar essa resposta, o senhor precisa dar uma dica para os peladeiros, né? A turma que joga bola no final de semana, às vezes tem uma pancada e não dá tanta importância, não é? Quais são normalmente os sintomas que a pessoa tem e que ela deve buscar um auxílio médico o mais rápido possível? O que acontece, Guilherme? Muitas vezes a gente vai depender do colega do lado notar essa questão. Porque quem sofre a pancada na cabeça, e vamos falar uma pancada muito grave, isso não tem dúvida. Todo mundo sabe que tem que levar para o hospital, desligou, teve uma convulsão. Mas a leve é que é a problemática. O que acontece? A pessoa tende a ficar um pouco mais agressiva, ela tende a perder um pouco do equilíbrio. Então, o companheiro ele tem que ficar atento. E isso é treinamento, em programas como esse que a gente vai conseguindo chegar até o leigo a necessidade de procurar um exame. Imediatamente ir a um pronto-socorro, notou qualquer sintoma, uma dor de cabeça um pouco mais intensa, ficou tonto, não tem uma memória do fato. E assim, é o que eu te falei, são perguntas básicas. Qual é o seu nome? Onde você está? Qual a sua idade? O que você está fazendo? Não respondeu? Teve confusão? Procure imediatamente um pronto-socorro para fazer um exame de imagem e uma avaliação neurológica. Muito bom. Taviano, Mas não, para a bola. Tranquilaço. O Rodrigo esteve aqui e o Guilherme está falando sobre peladeira e eu brinquei com o Rodrigo e falei, Rodrigo, a grama sintética te deixou ainda mais rico, né? Por causa das torções de joelho, LCA, etc e tal. A quantidade de lesões de tornozelo, de pé, de ligamentos, elas se comparam nas peladas, assim,
esse índice a gente pode comparar ou é mais joelho do que tornozelo? E emendando a pergunta, assim, o que o cara pode fazer, o peladeiro que joga na grama sintética todo final de semana, para se precaver de uma lesão de tornozelo? Além de grama sintética, eu posso então dar uma emendada aqui. Chuteira, tem algum... as travas arredondadas são melhores porque gira o corpo, essas travas mais anguladas, elas travam mais, mas consequentemente não tem nada a ver. Olha, são temas extremamente polêmicos. Eu vou te falar o seguinte, grama sintética. Até hoje, o que nós temos hoje de publicações científicas não mostrou diferença, mas são trabalhos ruins. Ainda são trabalhos de nível de evidência muito baixos. E por que isso? Às vezes compara gramas completamente diferentes. Vou dar um exemplo, os estádios que nós temos. A grama do Atlético Paranaense é uma, a do Palmeiras é outra, a grama sintética do Engenhão agora é outra. Tem como comparar melancia com laranja, com pera? São frutas, mas completamente diferentes. Então, o nível de evidência científica ainda é muito pequeno. O que nós percebemos? Assim como julgar na altitude, o atleta se adapta àquilo. Então, por exemplo, você começa a fazer uma frequência maior de jogos na grama sintética. O seu corpo, o seu estilo de movimento, o seu músculo, músculos que vão às vezes ajudar a segurar, começam a trabalhar mais e você, entre aspas, tem um privilégio perante os times que vão jogar ocasionalmente. Mas isso é percepção subjetiva. Nível de evidência zero, entendeu? Assim, opinião de quem está no meio. Eu falo que isso em ciência ainda é muito pouco. Eu vou dar um exemplo clássico. Pós-jogos dos times nossos hoje, que vamos jogar na Arena da Baixada. É muito comum você ter cãibras, é muito comum ter dor no pubis por movimentos de tração maiores. Em quem já operou, por exemplo, tem alguma pequena lesão de um menisco, falta um menisco, falta um pedacinho de cartilagem, por qualquer cirurgia que seja, ou tem alguma tendinopatia, por exemplo, Aquiles, patelar, que é o tendão do joelho, naturalmente esse atleta queixa um pouco mais de dor. Isso significa que esse atleta não pode jogar? Não. Se você torna aquilo uma frequência, o seu corpo se adapta. Exemplo clássico de jogar na altitude. Quem está lá em cima, o corpo se adaptou e não sente tanto. Talvez seja a grande vantagem dos times, por exemplo, bolivianos que jogam lá em La Paz. E, independente disso, quem vai para lá sente um tempo maior, até que você não está adaptado. Quer dizer, seu corpo não está preparado para aquela situação adversa. Mas tudo questão de costume, de equilíbrio e de adaptação do nosso corpo humano. E as lesões? Domênico, em relação ao peladeiro e ao atleta profissional, é muito maior. Então, assim, o peladeiro, volto no exemplo do CJ aqui, é mais gordinho, não tem um nível de força muscular tão intenso quanto de um atleta profissional, seu centro de equilíbrio não é tão bom, então ele está mais sujeito a ter torções. Vou dar um exemplo que é da minha área, tendão de Aquiles. É muito comum ruptura de tendão de Aquiles no peladeiro, no atleta de final de semana. E já no atleta profissional, não é uma lesão tão comum. Sim, mas é mais joelho ou mais tornozelo, assim, que vocês conseguem medir dos peladeiros? Mais ou menos assim, vamos supor, futebol. Lesões musculares, as famosas distensões, Sim. Os estiramentos, em primeiro lugar, seja no profissional, no peladeiro. Depois, as entorses do tornozelo, elas são mais comuns. Tá. E, por último, as entorses do joelho e depois todas as lesões traumáticas, esse tipo de coisa. Só que, na gravidade, as lesões do joelho tendem a ser bem mais graves que as lesões do tornozelo, em relação ao tempo de afastamento, a, eventualmente, a necessidade de cirurgia. Maravilha. Muito bem. Vamos aproveitar o nosso querido amigo Dr. Otaviano, que está aqui. Você vai mandando a sua mensagem 99316-9898. O Otaviano já foi lá no Santíssimo e tal. Otaviano? Eu quero saber o seguinte. É fofoca aqui, tá? Ele dá uma de pantufa também, não? Otaviano não, Otaviano é raiz. Otaviano é de Lagoa da Prata, Otaviano é médico raiz. O Rodrigo Asmar dorme de pijaminha de seda, com pantufa. Otaviano não tem isso não. Toquinha. Vamos falar então aqui, Toquinha. Você tá falando de Lagoa da Prata, recebemos uma mensagem aqui, olha lá, o doutor Otaviano é filho ilustre de Lagoa da Prata, foi aluna da mãe dele, Celina.
Ó, Tem que mensagem bacana. aqui, ó. E aqui, ó, o Rodrigo Perrone colocou: doutor Otaviano sabe tudo, o médico exemplar. A Raquel Figueiredo, show de bola, Otaviano é fera. Aqui a nossa grande ouvinte, telespectadora, Ana Paula Alvim, falou que está muito feliz de estar aqui com a gente. O Cabuloso Esportes, salve 98, saudações celestes, o que o Cruzeiro precisa fazer nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro para se salvar? Gol. Ganhar. Jogar bola. Jogar bola. Vamos ouvir a galera? Tem consulta online aí pro doutor, vamos ouvir. Boa noite a todos aí, essa mesa maravilhosa, comentaristas. Minha pergunta é para o doutor Otaviano, se é possível, né, evitar lesões, né, nos ligamentos desde, né, a infância, né, que está na base, né, e se a categoria de base faz esse tratamento, se já consegue prever um atleta que terá um índice maior de lesão no joelho, no tornozelo, se é possível, né, fazer esse exame já na base. Excelente a pergunta dele. Sim, e isso é feito e é preconizado pela FIFA e praticamente todos os clubes hoje seguem esse protocolo. Então, no próprio site da FIFA, toda vez que eu atendo um adolescente, alguém fazendo esporte, eu falei, entra no site da FIFA, você vai ver o FIFA 11+, que é um programa de exercício que é o básico para qualquer atleta. E hoje a atividade preventiva, ela é muito mais realizada do que no passado. Eu já tenho um tempinho, né, Domênico? Nós começamos lá no Atlético, eu comecei em 2003, e mudou radicalmente o perfil de lesões. Vou dar um exemplo para vocês. Dificilmente hoje vocês veem um atleta parado ou necessitando operar por pubis. Essa a pubalgia no atleta profissional, ela é quase que uma doença erradicada. Por quê? Pelos trabalhos preventivos. E lá atrás, isso era muito comum. São vários os atletas que tinham problemas de pubis, chegaram a ser operados, e eram cirurgias catastróficas, que você soltava os tendões adutores, a musculatura interna da coxa, para diminuir a tensão no pubis, que é um osso que, junto com a cartilagem na frente aqui da bacia, né, e que leva um mecanismo de tração e dava um desequilíbrio muscular. Então você tinha muitas lesões disso. São N os casos de atletas. Hoje, raridade. É raridade você perder um atleta por pubis. Por quê? Pelos trabalhos preventivos que são realizados. Então, toda pré-temporada, por exemplo, mesmo no futebol profissional, nós realizamos diversos testes de mobilidade, de flexibilidade, de força muscular, no intuito de tentar reduzir uma perda do atleta durante a temporada por uma lesão, seja uma lesão muscular, uma lesão por sobrecarga e até mesmo as lesões traumáticas, porque o atleta mais forte, o atleta que tem um melhor equilíbrio, uma resposta mais rápida a um salto, ele reduz a sua chance de um evento traumático, principalmente as lesões mais graves, por exemplo, do ligamento cruzado e as entorses do tornozelo. Duas perguntas rápidas. Primeiro, qual o jogador mais gente boa que você já viu, que você já tratou? O cara era gente boa. E a segunda, não precisa falar o ano, não precisa falar quem, mas só sim ou não. Algum jogador já chegou lá e falou assim, não, doutor, não tô sentindo nada não, só não quero treinar que eu tô numa ressaca desgraçada. Deixa eu dar uma deitada na marca aqui. Só sim ou não? CJ, em relação a gente boa, cara, eu acho que tá para existir um atleta como o Hulk. É mesmo? Isso eu falo que ele é um exemplo ali no Atlético. Sabe aquele atleta que eu vou entrar numa área que não é a minha, mas sai barato pro clube. Entendi. Entendeu? Assim, exemplar como profissional, como dedicação. Um dia que ele ficou, acho que ele estava suspenso aí de um jogo, já era um sábado à tarde, mais ou menos, o treino tinha terminado umas 11 horas. O Hulk vai lá, começa a fazer 1h30 de hiperbárica, que é uma câmara para respirar oxigênio. Já podia estar em casa, podia estar na companhia da família. Saiu do CT do Atlético sábado, 2 horas da tarde. Assim, num dia normal, que ele não ia nem julgar. Como pessoa humana, assim, esses dias minha esposa ele fez um ato que ele faz aí com a família, ele levou os filhos dele numa ação solidária. E minha esposa falou que viu aquilo, eu falei, caramba, negócio de encher. E ele faz aquilo numa naturalidade, e ele é um exemplo para tantos outros atletas lá em relação a
está com seus 37 anos, mas um físico assim, é impressionante. Nós ainda vamos colher o exemplo dele para uma geração tremenda aí para frente. Viu? Oh, que legal. Olha aí. Estou falando de um atleta que está aqui, por ser tão fácil citá-lo. Atleta com A maiúsculo, profissional Atleta, dentro e fora. Não tá à toa, tá correndo com o menino de 20, né? E ganhando na corrida. Exatamente. E ganhando. É que eu sempre digo, né? Uma das principais funções do atleta de alto rendimento é ser exemplo, né? É ser inspiração para as pessoas, né? Isso aí é inspiração. E ressaca? Tem da ressaca. Eu já tive briga com um atleta uma vez. Assim, ele chegou, ele estava no Consigo departamento imaginar a médico, doutora Saviano brigando com ninguém. chegou Já brigou com alguém? alcoolizado. E, assim, acho que a função nossa é notificar ele. Quer dizer, não tinha nenhuma condição de permanecer. Você notifica o diretor, como é que fala? O diretor de futebol. Primeiro, vamos por ordem. O supervisor, depois o diretor de futebol. E aí foram tomadas medidas. Obviamente não vou citar o nome. E na hora, ele, você acabou com a minha carreira, você fez isso, você não sei o quê. Assim, daquela do bebum mesmo. Chegou lá. E engraçado que depois de um tempo, ele veio me pedir desculpa e falou, errei e estava errado, você me desculpa pela atitude do dia, esse tipo de coisa. Mas eu faço aqui uma ressalva, o CJ. Os atletas evoluíram muito. É verdade. Eu já trabalhei em atleta e vi atleta que chegou vindo de uma lipoaspiração numa pré-temporada, o Domênico sabe disso, para tirar gordura, assim. Era comum, você liberava os atletas, eles voltavam com 14% de gordura, 15% de gordura. 6 quilos a mais, 6 7 quilos a mais, né? esse tipo de coisa. Hoje, você às vezes libera o atleta, ele volta no mesmo peso. Então ele tem ali 1, 2 semanas e o culto ao corpo, aí um mérito também de uma pessoa que nunca tive a oportunidade, mas que foi um divisor de águas, que é o efeito Cristiano Ronaldo, que a gente fala, de culto ao corpo, de se dedicar. Então isso mudou. E hoje o atleta que não valoriza o físico, ele está fora. Ele é excluído pelo próprio grupo. Então, assim, houve uma mudança radical em como encarar isso. E talvez por isso as comissões hoje já não têm mais a concentração e a confiabilidade no grupo de atletas é muito maior. Legal. Eu e o CJ sabemos o que é essa história de culto ao corpo, né, CJ? É legal. Nós fomos isolados pelo grupo. Como assim? Tem que ir embora, Gabi? Porra. Doutor, muito obrigado. De verdade. Volte sempre. Legal demais. Por favor, né? Obrigado, doutor. Volta. Prazer estar aqui. Sensacional o programa de vocês. Não é à toa que está o sucesso tremendo aí da bancada. Obrigado. Obrigado. Valeu, doutor. Abraço. Grande abraço. Beijo pra você.